Para 55% dos brasileiros, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi justa. Os dados são da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Já outros 39% acham que a medida é injusta, enquanto 6% disseram não ter opinião ou preferiram não responder. Pois é, a pesquisa também perguntou aos entrevistados por que eles acreditavam que Bolsonaro participou das chamadas de vídeo durante atos por anistia no dia 3 de agosto, um dos motivos, que o levou aí à prisão domiciliar. A maioria vê a ação como proposital para provocar o ministro do STF. A gente tem aí, portanto, a arte do que a gente falou, Por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? Essa é a pergunta que foi feita para os entrevistados, Então, 57% ali respondeu o seguinte, que Bolsonaro queria, de fato, provocar Alexandre de Moraes e fez isso propositalmente. Já 30% das pessoas responderam que Bolsonaro não compreendeu bem as regras, aquelas regras impostas por Alexandre de Moraes, e ele, de fato, errou. 13% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, mas a maioria, portanto, ali 57%, acredita então que Bolsonaro quis provocar Alexandre de Moraes. Os entrevistados também responderam se sabiam que Bolsonaro está sendo julgado, Síria? Pois é, julgado no STF, No STF, Ali a gente tem, por suposta tentativa de golpe. 86% das pessoas responderam que já sabiam, enquanto 14% disseram que ficaram sabendo agora só, Em março, 73% sabiam do processo, enquanto 27% disseram o contrário. Pois é, também foram feitas outras duas pesquisas em que a pergunta aos brasileiros era se eles acreditam que Bolsonaro participou do suposto plano de tentativa de golpe, E os que responderam sim são 52%, em março eram 49%. Nós temos a arte ali, e essa arte ela foi feita com base, começando ali em posicionamento político, Começando ali com o lulista, quem segue o Lula, quem defende aí o Lula, Então a pergunta é a mesma, o ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe? Essa pergunta que foi feita para as pessoas. E entre ali, os que seguem o Lula, os lulistas, 84% acreditam que sim, que ele participou desse plano de golpe, E já os que acreditam não ali, 23%, e vai caindo até chegar a 10%, isso de dezembro até março de 2025, Aí quando a gente pega a esquerda, pessoas que se identificam esquerdistas da esquerda, mas que não são lulistas, os dados já são diferentes também, Acreditam que sim ali, vai aumentando de 60%, 86%, 90%, e não ali a gente pega de dezembro de 2024 até agosto de 2025, Tem uma queda de 23%, 7% e 5%. Depois, não tem posicionamento. Sim, vai de 45% a 58%, Lá em dezembro era 45%, vai para 52% em março e 58% agora em agosto. Isso de quem não tem posicionamento político, Não se identifica aí nem com a direita, nem com o bolsonarismo, nem com o lulismo, nem com esquerda, mas não é ligada ao lulismo. E aí quando a gente vai lá para a direita, não bolsonaristas, pessoas que se identificam como direita, mas não se identificam como bolsonaristas. Ali os números então trazem em dezembro 45%, foi em março ali para 70% e depois 72% em agosto. Não acreditam então que Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe. E sim, ali, lá em dezembro era 38%, depois passou para 19% e foi para 18%. E por último, do lado direito da tela, a gente tem aí os que se identificam com o bolsonarismo, 84% hoje não acreditam, Então esse número foi 75% em março, em dezembro 49%, e sim que acreditam, ficou de 33% para 14% para 8%, então, de acordo com esses dados da pesquisa Quest. Os pesquisadores ouviram 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E nós preparamos uma arte também para te explicar um pouco melhor sobre os dados dessa pesquisa. Vamos colocar na tela para a gente acompanhar. Tá lá. A aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes é justa ou injusta? Foi a pergunta. Margem de erro aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Disseram justa
39%. Injusta, 49%. Portanto, uma grande maioria aí dizendo que a imposição da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes é injusta. E a gente tem ali 12% de pessoas que não souberam ou não responder. Quando questionados se são a favor do afastamento de Moraes da Suprema Corte, 46% dizem ser a favor e 43% contra. Entre os evangélicos, os favoráveis ao impeachment chegam a 55% contra 32% que são contrários. Mesmo entre os que votaram no presidente Lula no segundo turno de 2022, há um percentual expressivo que apoia o afastamento de Moraes, 22%, contra 68% que se dizem contrários. E entre aqueles que votaram em Bolsonaro, 82% dizem ser favoráveis à cassação, de Moraes, enquanto 10% dizem ser contra. Entre os que dizem ter votado em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 75% consideram a punição justa, enquanto 18% dizem que ela foi injusta. Entre os que dizem ter votado em Lula, apenas 17% afirmam que a sanção contra Moraes é justa, enquanto 72% acreditam ter sido injusto. Pois é, a Lei Magnitsky foi aprovada nos Estados Unidos em um contexto de tensões com a Rússia, A lei foi aprovada como um instrumento de sancionar autoridades russas ligadas ao assassinato de Magnitsky. O objetivo era estabelecer formas de punir pessoas em todo o mundo por violações de direitos humanos ou mesmo corrupção. E uma fala do ministro Alexandre de Moraes no fim de semana está repercutindo bastante até hoje, hein? Durante um evento no Rio de Janeiro, o magistrado destacou o trabalho da justiça e disse que quem não resiste à pressão tem que mudar de trabalho, referindo-se à função de juiz. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. E para nos ajudar a analisar os dados que a gente trouxe dessa pesquisa Quest antes da fala de Alexandre de Moraes, nós convidamos o cientista político Adriano Cerqueira. Adriano, boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. E eu já começo perguntando para você como que você avalia aí. A gente deu esses dados lá no início, do jornal, da pesquisa. A maioria dos entrevistados, equivale a 55%, que consideram justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, é sempre um grande prazer estar participando com vocês, do noticiário. O que essa pesquisa da Quest, está revelando é que não mudou tanto assim o quadro em relação a uma última pesquisa do próprio Instituto, com a sua metodologia. É importante ressaltar que os dados das pesquisas Quest, em geral, tendem a ser um pouco mais favoráveis ao governo Lula e um pouco mais desfavoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente compara com dados de outros institutos, como o Datafolha e o Paraná Pesquisa, que inclusive hoje soltou uma pesquisa, a gente vê que é um quadro diferente, é um quadro menos favorável a Lula e um pouco mais favorável a Bolsonaro. Mas, de qualquer modo, pegando essa metodologia da Quest, o que a gente percebe é que é uma polarização, Você tem um universo lulista e que orbita em torno do Lula e um universo bolsonarista e que orbita em torno de Bolsonaro. Então, dependendo se a pergunta indica uma situação boa ou ruim para qualquer um dos dois, essa torcida polarizada vai se manifestar. Então, eu acredito que uma rejeição por essa pesquisa da Quest ao nome de Bolsonaro esteja próxima aí dos 54%, 55%, que é o número que apareceu para quem acha
né, que a prisão domiciliar é justa, né? É complicado, né, a gente colocar questões referentes à justiça. Eu lembro quando o Lula, né, foi condenado, ou estava para ser condenado, a mesma polarização acontecia, a maioria achando, né, que era correta, né, a prisão dele, e aquela parte ainda lulista achando que era injusta. Então, o que essa pesquisa revela é esse quadro, né, de forte polarização. Pela metodologia da Quest, você tem um número superior, né, pró, né, o governo, até que o Lula, nas intenções de voto, aparece à frente, né, diferente do que, por exemplo, hoje mostrou o Instituto, né, Paraná, mostrando, inclusive, os nomes de Bolsonaro e Michel Bolsonaro à frente do de Lula, só que numa situação de praticamente um empate. Então, assim, o que a gente vê é isso, né, é uma torcida, a torcida em torno de Lula acha justa a punição a Bolsonaro, entende que ele tentou um golpe, sim, enquanto que aquela torcida mais próxima de Bolsonaro vai falar o contrário, né? Com relação, né? Então é isso, eu acho que o Bolsonaro há um mês estando calado, né, não podendo se pronunciar, e o Lula tendo, né, todo espaço, né, para fazer as suas divulgações, né, e a sua propaganda, a gente vê um quadro quase inalterado, ou seja, o que mais me impressiona nessa pesquisa é a resiliência de Bolsonaro, quanto que ele ainda consegue se manter forte, né, o principal nome da oposição, mesmo estando há um mês, né, sem poder participar, sem poder se defender, sem poder falar, porque está em prisão domiciliar. Agora, até que ponto, Adriano, a gente pode imaginar que a opinião pública venha a interferir numa decisão judicial, numa decisão técnica, numa decisão baseada em provas, de acordo com o que rege a nossa Constituição? No entanto, a gente tem uma torcida, como você mesmo está falando, né? Quer dizer, é um Cruzeiro e Atlético, um Fla-Flu, é um clássico, parece, do futebol, que está cada um torcendo para um lado. Existe essa possibilidade ou esse risco, falando de uma forma ainda mais, de uma forma mais perigosa, ainda existe esse risco da opinião popular interferir na decisão de um magistrado? Sim, eu acredito que sim, né? Eu não estou entrando em juízo de valor do STF, né, dos ministros aqui do Brasil, estou falando de uma situação das democracias contemporâneas, né, que você tem a soberania popular, né, ela que confere o poder, né, soberano ao Estado, e aí você tem, por conta, né, dos avanços, né, da ciência, a possibilidade de você medir, né, em que pé que está essa opinião popular, ainda mais nesses tempos de redes sociais, né, em que você perde o controle da narrativa, né, porque é uma multiplicidade, né, de opiniões sendo emitidas e tendo uma grande repercussão. Então, a possibilidade do juiz, qualquer juiz que seja, primeira, segunda ou terceira instância, ser pressionado pela opinião pública e, por conta disso, tomar decisões que ele acha que são mais do agrado da população, existe, né? Enfim, eu não descarto essa possibilidade. Imaginar que é tudo neutro, né? Que são robôs, né? Isentos, né? Que não estão escutando o clamor das ruas, me parece que não. Mesmo se a pessoa toma todo um cuidado para não querer escutar as ruas, isso pode em si mesmo gerar um problema, né, de avaliação justa. Às vezes aquele clamor popular está trazendo um sinal importante a ser levado em consideração em termos de argumentação. Mas aquele juiz que se quer isento e que não é envolvido pela opinião pública deixa de escutar isso, né, e fica mais firme no seu juízo, né, que pode ser muitas vezes fruto de um preconceito ou de uma visão não muito bem embasada. Então, eu não acredito na possibilidade, né, de existir qualquer tribunal hoje no mundo, ainda mais em democracias, né, ou que ainda se querem democracias, a possibilidade de ser totalmente isento às pressões da opinião pública. Até porque, né, se houvesse essa isenção, para que fazer pesquisa de opinião e para que sair divulgando perguntas, né, referentes a questões de justiça, né? Se não houvesse essa pressão, então, para que perder tempo perguntando se você acha justo ou injusto a prisão desse político ou não? Enfim, né, isso não faria sentido. Justamente porque se percebe que possa haver uma influência, é que se faz essas perguntas, elas são divulgadas, né, e demonstram ter muito interesse por parte da opinião pública.
Agora, Adriano, o que indica na sua avaliação essa divisão de opiniões aí sobre as sanções impostas contra o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, quando a gente considera principalmente esse ponto tão importante que você tocou de polarização, né, de Bolsonaro e Lula? Olha, essa questão da sanção específica, eu fico um pouco reticente com a pergunta. Eu confesso que eu não peguei o relatório e li com calma, né? Mas parece que as perguntas eram estimuladas, né? Em algumas situações. E no contexto da Magnitsky, né? Se achou justo ou não, eu desconfio do grau se de você achou efetivo. Justo, né? As sanções impostas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E tem outra pergunta também que pergunta sobre o impeachment. Né, eles perguntam aos entrevistados sobre o impeachment, se a pessoa acredita que seria justo ou não o impeachment de Alexandre de Moraes. Pois é, eu não sei até que ponto o respondente tem inteira noção do que é essa sanção, do que significa a Magnitsky. Eu sinceramente acho que poucos, né, a gente está vendo a dificuldade dos próprios ministros do STF de entender exatamente o real impacto da Magnitsky, né? Então imaginar que o cidadão comum, né, que está lá catado, né, no meio dos seus afazeres domiciliarmente, né, e sai respondendo uma pergunta dessas, ele vai imaginar o seguinte: olha, é legal ou não, talvez, um juiz ser sancionado por uma autoridade externa. Eu não sei se vai entrar no mérito específico disso, né? Então, eu acho que a resposta dele é uma resposta, digamos assim, um pouco fácil de ser dada. E vai muito nesse espírito aí que eu já falei de torcida, né? Pró ou contra. Agora, é interessante o impeachment, porque o impeachment é uma realidade presente no cidadão brasileiro. Ele já viu 2 presidentes recentemente sofrer impeachment, né? O Collor, né? E depois a Dilma. Acompanhou intensamente esse processo. Eles sabem, né? Exatamente o que é impeachment, é um nome em inglês, mas ele sabe exatamente o que é isso. E é interessante perceber que na questão do impeachment há uma certa divisão, mas muitos petistas, né, percentual que me pareceu relevante, uns 10%, se não falha a memória, concordando com o impeachment dele, né. Pode ser o passado da Lava Jato, né, que ele teve uma atuação expressiva nesse sentido. Eu não sei se o pessoal perdoou, né, digamos assim, né, os petistas foram muito contrários, né, à indicação, né, do Alexandre de Moraes para ministro do STF na época do Temer, né, e teve todo aquele entrevero, né, da Lava Jato. Pode ser aqueles petistas que não perdoaram ele, né. E então faltou essa adesão, né? Se a maioria apoia, né, a prisão domiciliar de Bolsonaro, por que não esse número semelhante, né, não é contra o impeachment do Alexandre de Moraes, que foi o principal autor desse pedido de prisão domiciliar? E na verdade a gente vê que esse número não se repete, né? Então acho que na questão do impeachment você vê a figura, né, pública do Alexandre de Moraes, inclusive do passado dela, né, desde que ele assumiu o Ministério né, do Supremo, talvez alguns petistas que não perdoaram a sua atuação naquele período, e por mais que estejam satisfeitos com o que está acontecendo agora, né, porque o principal algoz dos petistas, que é o Bolsonaro, está sofrendo agora, né, tudo isso, eles ainda não perdoam o Alexandre de Moraes. Eu acredito que é difícil fazer essas interpretações, mas eu acredito que é algo nesse sentido que esteja acontecendo. Certo. Adriano, vamos trazer um outro tempero aqui para a nossa conversa, porque a direita está se movimentando, né? Se movimentou muito nesse fim de semana. Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e Romeu Zema participaram da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Os 3 mostraram bastante união nos discursos ali, e Caiado chegou a afirmar que o futuro presidente da República está entre eles. E nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros e resgatar também a história dos independentes. Que no momento o PT criava o MST, aqui nós criamos também a nossa UDR para defender o produtor rural no Brasil. Eles tentavam de toda maneira tirar ali de nós
o direito de propriedade na Constituinte, estavam os independentes também, para garantir o direito de propriedade da terra a todos aqueles que trabalham e produzem. As esquerdas e o PT tentaram vetar vaquejadas e rodeios no Brasil. Estávamos lá, eu no Senado, e hoje a Constituição brasileira preserva a nossa prerrogativa do rodeio. Nós vamos trabalhar duro. Um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros. E hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apertou o pé no acelerador em direção à candidatura à presidência no ano que vem. Já tem até slogan, 40 anos em 4. A fala foi uma alusão ao lema do ex-presidente Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Foi em resposta a uma pergunta do senador Ciro Nogueira em um evento no interior paulista. Se tivesse que escolher um lema para um futuro governo de centro-direita do nosso país, qual seria? Vamos lembrar do passado e vamos lembrar do seguinte, e hoje a gente está num conflito passado, futuro, e a gente vai estar chegando numa encruzilhada bem ali na frente e a gente vai ter que escolher se a gente quer continuar no passado ou se a gente quer ingressar no futuro. Lá atrás, a gente teve uma pessoa que governou o Brasil por muito tempo, fez muita coisa. Foi a pessoa que governou o Brasil pelo maior período de tempo, que foi o Getúlio Vargas. Ninguém governou o Brasil na história da República por tanto tempo como Vargas. E o Vargas tem um acervo de realizações. E é por isso que ele se tornou um líder popular, um líder carismático. E ele retorna ao poder, em 50, tem o poder abreviado numa tragédia, ele acaba indo mal, enfrentando uma série de oposições. Aquilo culminou com ele tirando a própria vida, e aí se instala a confusão no Brasil. E agora, como é que vai ser? Aquele líder carismático, aquele líder popular e aquela pessoa que governou o Brasil por muitos anos já não estava mais lá, e o Brasil imerso na confusão. Temos saída? Eis que vem Getúlio Vargas, eis que vem Juscelino Kubitschek. E a gente tem o ingresso de Juscelino Kubitschek, e ele vem com um lema ousado, 50 anos em 5. E esse cara impulsiona a indústria, ele interioriza o Brasil, ele constrói Brasília. O pessoal fala assim, ele construiu Brasília em 5 anos. Na verdade, ele construiu Brasília em 3, porque a autorização do Congresso sai em 57, ele conclui a construção de Brasília em 1960. Ele construiu uma cidade, que hoje é a nossa capital, em 3 anos. Então, um líder disruptivo, uma pessoa que pensou o futuro, que implantou bases para a gente dar um salto subsequente. Então, eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. Adriano, pois é, no fim de semana, então, na festa de peão de Barretos, nós tivemos a Zema, Caiado, Tarcísio unidos, e dizendo, Caiado disse ali, com todas as palavras, que um dos futuros presidenciáveis estaria ali entre eles, né? Agora, nesse evento hoje no interior de São Paulo também, o Tarcísio afirmando ali, já criando slogan, fazendo alusão aí a slogan de governo mesmo, a Getúlio Vargas, né? Que vai ter muito trabalho para se fazer em 4 anos. Na sua avaliação, vai sair um candidato ali entre esses 3, independente da bênção de Bolsonaro? Eu acho que a gente viu um ensaio geral do que provavelmente vai ser o cenário eleitoral ano que vem, que está todo bagunçado, por conta dessas sanções, que aconteceram em julho. É que o que aconteceu nas eleições municipais, eu acredito que deva acontecer novamente. As eleições municipais, principalmente nas capitais, mas também em muitas cidadezinhas, mas nas capitais que tem segundo turno, o primeiro turno você teve muitos candidatos de direita e centro-direita, e naquelas capitais que a esquerda e centro-esquerda se dividiram em várias candidaturas, como aconteceu com a direita e centro-direita, a esquerda e centro-esquerda quase não chegaram ao segundo turno. Em São Paulo, por muito pouco, e olha que lá eles fizeram uma limpada, deixaram poucas candidaturas mais à esquerda disputando o primeiro turno, e mesmo assim, por pouco, o Boulos não consegue chegar lá. Enquanto que do outro lado, era fácil chegar a candidaturas de direita e centro-direita. Vamos lembrar que aqui em Belo Horizonte aconteceu isso, A esquerda ficou sem candidato no segundo turno, e porque o Fuad
né? Tinha trabalhado para o Aécio Neves, Aécio Neves sempre foi um grande adversário do PT aqui no estado, enfim. Por mais que tenha havido alguma aproximação com o Calil, dizer que ele é uma candidatura, né, de centro-esquerda, eu não concordo com essa avaliação. Então, o eleitorado está majoritariamente mais à direita no Brasil, e eu acho que isso gera muita competitividade nesse eleitorado. Então, há estímulo para que haja muitas candidaturas de centro-direita e direita, e eu acho que esses governadores candidatos serão. O Tarcísio, como é um nome natural, é o maior estado do Brasil, né, mais rico, o colégio eleitoral em termos estaduais maior de São Paulo, o Tarcísio é um nome claro ali. Ele está cozinhando a sua candidatura. Só que sobre todos esses nomes é o Bolsonaro e o seu eleitorado. Então, todos esses candidatos têm que tomar muito cuidado para não se afastarem de Bolsonaro. E deles, eu acho que quem tem mais sabido fazer esse trabalho, até porque não tem tanta pressão para sair o seu nome agora, tem sido o Tarcísio. Né? O Tarcísio, sempre que pode, defende Bolsonaro, fala que ele é aliado ao capitão, né? Fiel a ele, enfim. Então, o eleitor de Bolsonaro tem que ser conquistado por esses candidatos. Eles devem ter algum acordo, saindo todo mundo no primeiro turno. Se algum desses ir ao segundo turno, todo mundo vai apoiá-lo, né? Porque eles sabem que no segundo turno, contra alguém, quem quer que seja da esquerda, que provavelmente pode ser Lula, o eleitorado majoritariamente tende a apoiar esse nome, né? Só que, para isso, o eleitorado de Bolsonaro tem que estar mobilizado. E aí o apoio do Bolsonaro vai ser fundamental. Tá certo, Adriano Cerqueira, cientista político, muito obrigada pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Tempo News e até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. Bom trabalho para vocês.